Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do São Paulo, hein? O São Paulo que está negociando a contratação de Marcos Leonardo. E a qualquer momento ele pode pintar aí no tricolor paulista. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo o que a mídia está falando sobre essa transferência no mercado da bola do time do São Paulo e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. E lembrando que vai vir mais jogadores e não só o Marcos Leonardo, hein? Então assiste esse vídeo até o final que tem muitas informações sobre o tricolor. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente tem certeza aqui no nosso canal que a torcida do São Paulo ela é mundial. Então comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vou contar uma ideia que precisa de um atacante, o time do São Paulo, Léo? Precisa, nos modos que tem sido divulgado o negócio, acho que seria uma boa contratação, porque Ele o vem Hilal, até o final do ano. o Hilal vai arcar com o salário do atleta ainda. A questão, acho que parece que o Hilal quer expor e deixar o jogador atuando com mais frequência. Para o São Paulo seria ótimo, acho que ele chega, veste a camisa e joga. Se ele fosse para o Flamengo bola, né? ou para o Palmeiras, ele é muito bom centroavante. Se ele fosse para o Palmeiras ou para o Flamengo, Olha ele com a camisa do São Paulo. O pai dele é São Paulino e É o papai dele? Você conhece o pai dele, Souza? Não conheço, mas assim, nas redes sociais o pai dele diz que é desejo dele. Pra gente ter ideia, temporada Que passada... legal, ele lá no... no Morumbi. Acho que ele tá no camarote ali que era o que a gente ia lá. Temporada passada dele, 30 gols pelo Al-Hilal. No Santos ele tem 56 gols. Então, fazedor de gols. Pô, ele jogou no São Paulo na base? No social, isso aí. É o social de São Paulo. É o menino do social, ó. Cativa, cadeira azul, setor Visa, Infinity, né? O Al-Hilal ofereceu outros clubes para ele, mas disse que desejo dele só sai de lá se for para mim pro São Paulo. O Ricardinho falou que o Al-Hilal ia vender ele pro time da Arábia e recusou porque ele quer vir jogar no São Paulo. Isso é legal, né? E parabéns ao papai dele que levou ele na fase difícil. Minha mãe fez muito isso comigo, meu pai fez também. E depois eu fui sozinho, irmão. Na verdade, eu ia sozinho no ônibus. Muitas vezes lá em Campinas, naquela época, você pegava o ônibus e não tô nem aí que eu vou falar, certo? Não tô nem aí, porque eu que fiz, eu sou o responsável que eu faço. Passar por trás, não tinha dinheiro, passar por trás mesmo, tô nem aí. E aí? O craque Neto em termos de jogador, maravilhoso atacante. Agora, o importante é esse. Ele tem esse sentimento para vir jogar aqui e jogar ou só passar por aqui? Eu acho que ele veio e joga. O importante é para ele vir e jogar, porque é um atacante para a seleção brasileira, cara. Não é bom só de pra bola, clube, velho. não. É atacante para a seleção brasileira. Agora ele tem que colocar esse objetivo a ser alcançado na carreira dele. Você acha que vai dar negócio, Souza? Eu acho que vai dar negócio. O jogador Pelas quer... informações que você tem? Pela informação que eu tenho, vai dar negócio. Falou que se depender dele, já tá tudo certo. Dele, staff... Parece que ele vai deixar de receber os 4 meses lá que ele tem direito. Isso. Aquela coisa toda. Isso. Parabéns ao Marcos Leonardo, muito bom de bola. Fiquei feliz de ver. Bota o pai dele aqui. Eu não sei o nome do papai dele, mas quando você vê o amor que o pai tem, né, a mãe tem de entender isso, o menino virar jogador de futebol, né? E ele querendo dar esse presente pro pai dele, de vestir a camisa do time do pai dele, o time dele, do coração. Ele poderia vir pro Santos. Acho que o Flamengo ofereceu 25 milhões de euros. Corinthians, pô. Queria ele no Corinthians, pô. E é importante a gente dizer que o Hilal não está negociando o jogador porque não quer contar com ele. O Hilal esgotou a cota de estrangeiros E aí parece que não colocou ele, não escreveu ele. E aí existe a cota dos jogadores com menos de 21 anos, ele fez 22, então ele passa a integrar a cota dos jogadores mais experientes. Qual que é a cota que você tá, Souza, na Band? Cota 0. Vamos dar continuidade aqui, vamos ver também o que o pessoal do Sport Center falaram a respeito dessa nova contratação do São Paulo, né, do Marcos Leonardo, que pode pintar aí no time do tricolor paulista a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Edu Afonso está com a gente. Qual que é a programação aí, hein, Edu, em relação a isso? E também, claro, a recuperar jogadores que estão contundidos. Tem a história do Mailton também, então tem bastante coisa envolvendo o bastidor do São Paulo, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Bem, vamos começar. São 3 dias de folga. Domingo, segunda e terça. Quarta-feira à tarde, reapresentação do elenco. Só tem jogo dia 14, daqui a 14 dias, né? Contra o Botafogo, 5h30 da tarde no Morumbi. E depois, no dia 18, tem Libertadores em Quito contra a LDU. Bem, o São Paulo perdeu no Brasileirão uma invencibilidade de 8 partidas
porém continua na mesma posição, 7º lugar. Só que agora está a 3 pontos do G6, manteve os 4 do G4, porque o Bahia também perdeu, e aumentou um ponto para o líder, 15 pontos do Flamengo, 32-47, isso falando em Campeonato Brasileiro. Só que o objetivo do São Paulo no Brasileiro é garantir vaga na próxima Libertadores. Título mesmo, São Paulo pensa é no da Libertadores. Então, para essa sequência que vem, Bruno, tem muita gente chegando. Tolói e Mailton. O Mailton foi anunciado oficialmente, resolvido o problema do transfer ban com o Metalist. Hoje pela manhã foi anunciado, os dois serão apresentados, um na quinta-feira e outro na sexta-feira. Para o jogo do Botafogo vão voltar o Arboleda, uma chance do Marcos Antônio e o Alisson. Todos que estão entregues ao departamento médico. Só que o Luciano e o Bobadilha receberam o 3º amarelo e ficam fora dessa partida. Lucas Moura, uma situação sempre muito importante. Passou pela artroscopia, só foi detectada uma fibrose. Essa fibrose foi retirada, foi limpo o joelho dele. Ele teve alta no sábado e já começou hoje a fazer tratamento aqui, retomou o seu tratamento. Se tudo correr bem, Bruno, pouco provável contra a LDU em Quito, dia 18, mas boas chances para o jogo da volta, dia 25, também contra a LDU, pela Copa Libertadores da América. São os reforços que vão chegar durante essa data FIFA, Bruno. Tomara, hein, Edu? Principalmente, claro, que o Lucas esteja recuperado para esse jogo de volta contra a LDU. Por falar em reforços, agora a gente conversa com o Bruno Andrade, porque o Bruno, o André Hernan trouxeram para a gente as informações envolvendo o técnico do Atlético, mas também, não é, Bruno, essa possibilidade do São Paulo em ter o Marcos Leonardo, e essa foi uma notícia importantíssima, surpreendente, porque é um grande jogador que está no futebol árabe, mas é isso, Bruno, pode e deve reforçar o São Paulo? Atualiza pra gente, bem-vindo ao Sport Center. Fala, Bruno. Fala, pessoal. É isso, o São Paulo continua muito otimista em relação à contratação do Marcos Leonardo. Entre jogador e São Paulo, já um acordo verbal, e não é de hoje, já tem pelo menos aí 2, 3 dias que o São Paulo acredita e tem o sim do Marcos Leonardo, que deixou muito claro, deixando o Al Hilal não indo para a Europa, no Brasil, jogaria somente no São Paulo. Ele recusou abordagens do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, mais recentemente também do próprio Atlético Mineiro, enfim. Vários foram os clubes brasileiros que procuraram o Al Hilal, assim que o Al Hilal confirmou que não viria a inscrever o Marcos Leonardo na Liga Saudita, inscreveria somente na Liga dos Campeões da Ásia, e esse cenário, obviamente, que não agradava ao Marcos Leonardo, aos seus representantes. O São Paulo aguarda até o fim de hoje, no máximo amanhã, até por conta da questão da janela de transferências, o sim do Al Hilal, porque o Al Hilal deixou claro, não vai aproveitar o Marcos Leonardo, não vai inscrever o Marcos Leonardo. A janela na Europa, pelo menos nos principais palcos, fecha hoje, ou seja, não teria tempo hábil, viável, por Marcos Leonardo encaixar num grande projeto do futebol europeu. Entre aspas, sobra o Brasil, e no Brasil ele deixou claro, quer jogar no São Paulo, um empréstimo válido até dezembro, não teria um custo, ou seja, não teria uma taxa de empréstimo, seria somente uma questão de pagamento dos salários do Marcos Leonardo. Essa questão é significativa, mas a informação que chega para a gente, não só para mim, mas também para o André Hernan, é que basicamente o São Paulo pagaria um preço simbólico para ter o jogador. A ideia passa que o Al Hilal assuma a totalidade do salário do Marcos Leonardo, que é alta, ele ganha mais ou menos ali 5 milhões de euros limpos por temporada, isso por mês dá mais ou menos 2,5 milhões de reais. Logicamente que o São Paulo não vai pagar isso, mas deixou claro que pagaria um valor simbólico, o Al Hilal abriria a mão do jogador e emprestaria ao São Paulo. Então continua, por enquanto, o São Paulo aguardando o sim do Al Hilal, o sim do jogador ele já tem, mas aqui pensando no seguinte, o Al Hilal não precisa do jogador, não vai inscrever o jogador, há sim uma expectativa muito grande, um otimismo muito grande, para que o jogador reforce o São Paulo, volte ao futebol brasileiro, também por questões particulares. Não é somente uma questão tática, uma questão técnica. O Marcos Leonardo, por questões particulares, faz muita vontade, faz muita força para voltar ao Brasil, pelo menos até dezembro. Volta em janeiro depois para a Arábia Saudita, e dali em diante tem tempo de sobra para ver se permanece no Al Hilal ou se é vendido depois para outro clube do futebol europeu, mas o caminho basicamente é esse. No Brasil, só o São Paulo, palavras do próprio Marcos Leonardo para o São Paulo. Bom, Bruno, obrigado, viu? Então, obrigado, claro, pelas atualizações, pela informação, mas por todos os detalhes também. Um abraço aí, boa sequência para você.
Valeu, Bruno. Abraço, tchau, tchau. Cara, o São Paulo tá ganhando a loteria praticamente com essas informações que o Bruno conta pra gente. É um jogador que foi importante, a gente tá vendo aqui, né? O jogo dele contra o City no Mundial de Clubes. 2 gols. Mas tendo, não é, Mari? Então, como o Bruno contou, o empréstimo sem custo e com o Hilal ainda pagando a maior parte do salário, que é altíssimo. Pois é, um pagamento simbólico, né, ali do São Paulo. Nossa, é um baita negócio, assim. Porque se fosse assim, só paga o salário. Poxa, 2 milhões e meio é muita coisa. Exatamente, nunca é só o salário. Nem o salário você tem que pagar. Exatamente. Então, assim, melhor dos mundos, né, pro São Paulo. O Edu, um pouquinho antes, falou, né, sobre o São Paulo ter essa ideia muito clara de ir com tudo na Libertadores para conseguir o título de Libertadores, e eu acho que aí se coloca ainda mais, né, como um forte candidato, porque a gente está falando de um local, a gente estava até comentando no Jailson, né, de um setor ali que não tem concorrência, porque o São Paulo perdeu todo mundo, e a maneira do Crespo jogar no São Paulo, né, dando muito mais opções para os atacantes serem alimentados pelos lados, por dentro, jogando nessa linha de 5, né, ali na faixa de meio de campo, e atacando com os alas, com os meias, Luciano num grande momento, então acho que tem tudo para dar muito certo. Olha o sorrisão do Viola. Precisa falar mais alguma coisa? Ele tá escondidinho ali, não vendo ele. Viola é nosso câmera, né? Tá São Paulino, tá aqui, ó. Paulino, mas nem ele faria o que o Marcos Leonardo faz. Porque o Marcos Leonardo recebeu proposta do Flamengo. Sim, verdade. Do Palmeiras. Não. Do menino Ney, também pra não voltar quer. lá pro Santos, também não. Ele quer dizer, ele recusou 3 clubes que têm bons argumentos pra contratá-lo. Mas aí é questão de concorrência também, né? No São Paulo não existe, foi o que a Mari falou. Chega e joga. Chega e joga, ele é dono da posição, é o dono do lugar. Não tem resenha, não tem conversa. É verdade. Todo mundo perdeu, todo mundo se machucou ali na parte de frente ali do São Paulo. O São Paulo ganhou na loteria, né? Ganhando na loteria. Realmente, se fechar, né? Se realmente concretizar essa vinda do Marcos Leonardo, que é um baita de um jogador. Só até o final do ano não importa, pô. Não precisa, importa, né? quer ganhar, não quer chegar na Libertadores. O acordo não sai caro, né? Não sai caro, claro que não. 4 meses maravilhosos pro São Paulo. Não, e outra, traz, depois, mas é que agora tem a outra competição aqui, não sei o quê, vai esquecendo. Isso. Vai ficando. Assim, como o Al Hilal se desfaz dos jogadores, né? Isso, também. A gente tá falando do Marcos Leonardo e do Renan Lodge também, porque o Al Hilal também colocou o Renan Lodge no mercado, dois jogadores que se destacaram muito no Mundial de Clubes. Fora o Mitrovic também, que eles já tinham chutado o Mitrovic, enfim. E o Marcos Leonardo, que é novo ainda. Era o Neymar. Mas o Neymar teve a questão do Jorge Jesus fisicamente. O Marcos Leonardo foi destaque jogando. Ele e o Renan Lodge. O Malcom também, inclusive, é outro que os caras também não estão... Olha aí. Não estão com muita vontade de segurar. Quem também falou aí a respeito dessa contratação do Marcos Leonardo foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí a respeito dessa nova contratação do Tricolor Paulista. Tem novidade no São Paulo e ainda não é o Marcos Leonardo. A gente vai falar do Marcos Leonardo, mas parece que anunciou o Mailton. 43 jogos, 38 como titular dele pelo Al Hilal. Cadê a galera que é fã do futebol saudita? Eu quero saber se ele tá jogando bem. Eu não, né? Torcedor do São Paulo quer saber, a gente viu no Mundial. 29 gols, Donk. 4 assistências. Pra quem não sabe, ele joga no time que era o do Neymar. Isso. Né? Bom, Neymar nem jogou lá, né? Enfim, mas... E era pra ser o Foi um dos artilheiros do Mundial de Clubes. E aí, Donk, quem não viu o Sauditão? Cara, tá bem o Leonardo? Voando, assim, a passagem dele no Al Hilal foi espetacular. Não só pelo Mundial de Clubes, né, onde ele se destacou bastante, mas de uma forma geral. E jogando de formas diferentes, viu, Matheus? Porque num primeiro momento, ele estava jogando ao lado do Aleksandar Mitrovic, aquele atacante sérvio que o Brasil já encontrou 2 vezes na Copa do Mundo, cara mais de área. O Marcos Leonardo jogava muitas vezes no 4-2-3-1 da equipe, atrás dele. Então, sendo um segundo atacante, ia muito bem. Quando o Mitrovic se machuca e fica um bom tempo parado, ele passa a ser o centroavante e não para de fazer gols, né? Mas ele não é esse novizão. Até pelo porte físico, ele não é, né? Ele joga de centroavante, mas ele também, num primeiro momento no Al Hilal, ele estava jogando atrás do centroavante. Mas acho que no São Paulo, pelas lesões do Caleri, do André Silva, ele vem para ser a referência no comando de ataque. E é um cara que teve uma passagem rápida ali no Benfica, vai pro Al Hilal, mas de um nível muito alto, assim, para mim uma contratação que me chama a atenção, porque pelo que ele jogou, eu não vi o Marcos Leonardo sendo o cara para voltar pro Brasil agora.
Pois é, me surpreende. E isso me chama muita... É sério que ele é São Paulino, tem uma história no clube? Mas pelo nível que ele tem, pela idade, achei que era muito mais o cara ainda para voltar para o futebol europeu. Então, acho que para mim o São Paulo foi gigante com essa contratação. Nível Europa. E que bom que ele não é só o novizão. Que bom que ele não é só o novizão, que ele tem outras valências. E que bom também que não é aquele cara que chega sem ser especificamente o 9 uma hora que o São Paulo precise. Porque tem esses dois tipos de jogadores, né? Tem aquele novizão parado, que às vezes atrapalha, a exceção do jogo que você precisa empatar desesperadamente, esse cara às vezes atrapalha a dinâmica do time. E tem aquele jogador que já chega falando, não sou bem um 9, sou um 8,5. Ele pode fazer as duas coisas. Como é que é, professor? Repita essa frase. Não sou bem um 9, eu sou meio 8,5. Quer dizer, o time precisando de gol e o cara vem com esse papo, né? Ele entrega as duas coisas. Um jogador com nível assim de mudar patamar. A gente não vai ter o campinho. Seria legal montar um campinho do São Paulo aí, né? O torcedor gosta de visualmente... O campo dos sonhos. Mas no São Paulo atual ele chega para ser um 9. Para mim, ele chega para ser um 9. Mas é um 9 no São Paulo hoje que não joga isoladão lá na frente. Não é. Joga com o Luciano muito próximo ali. Você que é bom de cabeça aí. Um 9 bem acompanhado. Do meio para frente aí, vai, professor, me ajuda aí. Ou pelo menos os 4, Lucas, Luciano... Mudou o quarteto mágico. Mudou? O São Paulo não tinha um quarteto que tinha o Caleri? Né? Era Luciano, Lucas, Caleri Oscar. E Oscar. É que esse é o problema, Oscar, né? Mas esse quarteto, na prática, não fez existiu. Um majestoso. Um tempo contra o Corinthians. Não fez muita coisa, não. O Lucas joga. Muita lesão. Se recuperar, saudável, né? É titular, né? O Caleri acho que não volta agora. Não. A grande virtude do Luciano é que e até Marcos agora Leonardo. Ele tá jogando. O Marcos Leonardo entra na do Caleri. Fácil. É isso. Ele foi contratado para isso. Que era do André. Depois que o Caleri se machucou, o André Silva assumiu essa posição. Agora machucou o André Silva, precisava botar alguém ali. E entra com vantagem, viu? Vantagem técnica. E mesmo que tivesse todo mundo à disposição, o Marcos Leonardo seria titular no São Paulo. Mesmo com todo mundo. O Caleri é um ídolo do São Paulo, um cara muito identificado, figura, respeito máximo pela história dele, mas acho que voltando, acho que o nível que o Marcos Leonardo está hoje está à frente, até porque antes da lesão ele não vinha na melhor fase, é um cara, como eu falei, muito identificado, com uma história gigantesca, mas o Marcos Leonardo, pelo que ele tem jogado, como eu falei, é uma contratação que surpreende de vir para o Brasil agora. É para ganhar a Libertadores? Eu acho que... É que o São Paulo, para mim, é um candidato, ele não está entre os favoritos, mas a partir do momento que você é um candidato e chega um cara desse nível, é para brigar por isso. Então, o São Paulo jogou os últimos 2 jogos com o André Silva, né? Mas variou. Jogou o Rodriguinho contra o Atlético Nacional, se eu não me engano, né? E agora contra o Cruzeiro foi um time já modificado. Uhum. É difícil assim, imaginar qual seria o time ideal, mas hoje, por exemplo, ele jogaria no lugar do André Silva. Sim. Do time que vem jogando, né? Sim. Joga com os volantes, né? Sei lá, Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, e aí lá na frente Tem um meia. O Marcos Leonardo. Tem um meia e os 2 na frente. Luciano e mais um. E esse mais um é ele. É ele. Independente de como o Crespo montar esse meio de campo, né? Seja com Marcos Antônio, Bobadilha, o próprio Rodriguinho, enfim. O Lucas voltando de lesão. O Oscar parece que está mais longe. Tá recuperando, né? Mas um dia joga. Em termos de Tem o Ferreirinha ainda. Pablo Maia, enfim. Tudo isso que a gente está falando de opções do meio é sempre esse meia e o Marcos Leonardo agele E provavelmente vai rodar o André Silva, né? Ou numa ordem assim de qualidade, o Marcos Leonardo é um cara. Porque ele joga, ele chega e joga. Jogando, por exemplo, atrás do André Silva. Pode ser, né? Também daria para fazer isso. Pode ser. Mas aí tira o Luciano. Mas e o Luciano não vai sair, né? Imagina. Não, porque a galera começa a gritar, Luciano! Bom, é legal fazer esse exercício, né, de time. Paulo, até pelo desempenho dos jogadores e pelas lesões, a coisa mudou muito. Assim, é muito difícil. O Oscar volta para ser titular? Não sei. Não dá para cravar nesse momento pensando no desempenho. Você teve crescimento de jogador. Por exemplo, Pablo Maia, de jogador colocado para a seleção, teve a lesão. Você tem Bobadilha e Marcos Antônio principalmente jogando demais.
não conseguiu recuperar ainda o lugar dele. Não porque não seja um grande jogador, mas porque quem substituiu entrou em alto nível. Tem a questão de lesões de Lucas e Oscar. Isso acaba freando muito. O Luciano, na volta da Copa do Mundo de Clubes, estava num nível absurdo. Sim. Mas você tem essa concorrência. Então, assim, é muito difícil. O Ferreirinha jogando como segundo atacante por dentro também deu certo. Então, acho que é uma disputa muito aberta. Tem Alisson ali no meio do campo. O Alisson também, podendo jogar como 3 meio-campistas, né? Um time um pouco mais... Por exemplo, 3 meio-campistas, Lucas de segundo atacante e Marcos Leonardo. E aí o Luciano ficaria no banco. Enfim, você tem várias possibilidades para escalar o São Paulo. Até voltando na pergunta do Eugênio, é um baita reforço para essa parte final de temporada, onde você vai ter jogos tão decisivos assim, olhando, claro, para Libertadores, principalmente. É o foco principal do São Paulo. Pode mudar o São Paulo de patamar. Pode botar o São Paulo em outro patamar. É daquelas histórias, né, professor Eugênio Donk, daqueles jogadores que podem entrar para a história. A gente vai lembrar daqui 5 anos. Foi o ano dos 3 jogos do Leonardo. O Borja na Libertadores, lá no Atlético Nacional. Lembrança negativa pro São Paulo. Mas o Borja já estava, né? Não, ele chegou na reta final. Ele chegou na reta final, é verdade. Ele estreou contra o São Paulo no Morumbi. É verdade, não é verdade. E como estreou? Rapaz. Bom, e tantos outros times brasileiros também que acabaram trazendo jogadores em segundo semestre, né? E a coisa... O próprio São Paulo também. O Botafogo ano passado, né? Com as contratações de meio de ano. Igor Jesus. Almada. Jogadores que deram toda mudou a história do time na competição. Pegaram o Vitinho, Alex Telles também e outros. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O São Paulo tá fechando aí o cerco para a contratação de Marcos Leonardo, né? Já falou aí um jornalista que Marcos Leonardo é o novo reforço do São Paulo, né? Segundo as informações, o São Paulo se abdicou nessa janela de transferência, onde buscou realizar apenas contratações assertivas devido à grande crise financeira que o clube vem vivendo, infelizmente, né? Recentemente o Tricolor perdeu 3 de seus principais atacantes, como Calheri, Rian Francisco e André Silva, todos por lesões de ligamento no joelho, né? Infelizmente, isso é coisa que acontece. É normal isso acontecer no futebol, mas o São Paulo está aí no mercado rumo a fazer grandes contratações, né? Contratações assertivas, como disse o portal, e o São Paulo está sim fechando a contratação do Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo que joga aí na Arábia, no Al Hilal, e pode sim chegar aí no time do São Paulo a qualquer momento, né? Então vamos ver aí como é que vai ser essa contratação, como é que vai ficar, né? Então eu acredito que ele pode pintar ainda essa semana no time do São Paulo. Mas e aí, o que vocês acham? É uma boa contratação para o time do São Paulo? Vocês acham que o São Paulo está sim acertando nessa contratação, ou vocês contratariam outro jogador, né, ao invés do Marcos Leonardo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!